Olá, bem-vindo ao nosso canal na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para darmos sequência à nossa série de vídeos que aborda o retorno à vida corporal. Neste, trataremos da questão das faculdades morais e intelectuais do homem, onde ela reside, na matéria ou no ser espiritual. Essas faculdades morais e intelectuais é a nossa vida interior, né? A nossa inteligência, os nossos sentimentos, a vontade, a virtude, os vícios, as paixões, enfim, né? A nossa vida interior. A quem ela pertence? Ao corpo ou à matéria? Então, qual a origem das qualidades boas, das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então aqui está mais uma vez o que a gente já vem falando em vários dos nossos vídeos, né? Que toda a nossa vida interior, a nossa personalidade, as nossas capacidades, né, desse ponto de vista intelectual e moral, pertencem ao ser espiritual. Então, o ser espiritual encarnado manifesta as suas características, as suas peculiaridades, boas ou más. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. E isso a gente já sabe, né? Também já conversamos a respeito. Não há essa figura do demônio ou de espíritos perpetuamente destinados a serem maus. O que existe é a ignorância, que é a ausência do bem. No entanto, a cada encarnação, a cada experiência que vivenciamos, evoluímos um pouco mais e todos, indistintamente, um dia seremos espíritos puros, não importa o quão vicioso nesse momento alguém seja, a ele está aberto o caminho do progresso, o caminho da mudança. Depende da sua vontade, do seu esforço, a transformação. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? A gente até já sabe responder, né? Uma vez que a gente vem no princípio de que tudo pertence ao espírito em termos de vida interior, então espíritos desacisados e levianos, obviamente, corresponde espíritos igualmente, né? Desacisados e levianos. Então, são indivíduos estouvados, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas, né? Então, comportamento de pessoas de má índole, né? Então, aqui a gente tem algumas palavrinhas, né? Desacisados, estouvados, palavras de um linguajar mais antigo que no nosso cotidiano não é tão frequente, né? Então, estouvado é o que ou aquele que age irrefletidamente ou faz as coisas sem ter muito cuidado. E ou o que é imprudente, leviano, inconsequente, e ou o que é brincalhão, travesso ou gazão. Então, aí para a gente entender bem isso, né? Aquilo que somos vem do espírito, espíritos de pessoas, né, assim, irresponsáveis e irrefletidas, são espíritos irresponsáveis e irrefletidos. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade, ou seja, haveria no ser espiritual algo que nós, encarnados, humanidade encarnada, desconheça, né? Haveria alguma paixão, né? Alguma coisa no nosso interior que fosse desconhecido, que somente existisse no mundo espiritual? E a resposta é não. E de outro modo vô-las teriam comunicado. Então, mais uma vez, o espírito desencarnado é pura e simplesmente um ser humano que passou pela vida material, passou pelo fenômeno material da morte, do desencarne e prossegue sendo,
aquilo que sempre foi, né? Que nós conhecemos, o sempre foi nesse sentido, né? Daquilo que nos é conhecido. A pessoa que nós conhecemos, que nós gostamos ou que nós desgostamos, é a mesma. Tá? Então não é o fenômeno da morte que transforma alguém. E tampouco os seres espirituais são diversos de nós, né? Nós somos uma mesma humanidade. A única diferença é que uma humanidade se encontra fora do mundo material e a outra parte se encontra aqui como nós, né? Encarnados. No entanto, o nosso mundo interior, a nossa vida interior, as nossas forças da alma são as mesmas, né? As nossas forças da alma são as mesmas. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Também já sabemos a resposta, né? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, né? É apenas um. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Então aqui a gente vai ver o seguinte, né? Kardec tinha uma visão de que a inteligência, tá? E a moralidade seguiriam um caminhar evolutivo próximo, né? Tanto que ele coloca na pergunta, né? Por que é que alguns homens muito inteligentes, e ele acreditava que porque eram muito inteligentes, isso significaria que haveria neles encarnado um espírito superior. Então, como poderia ser um espírito superior e ao mesmo tempo ser uma pessoa cheia de vícios? Aquela velha situação que a gente conhece, né? A pessoa tem uma grande inteligência, mas usa essa inteligência para o mal. Né, usa essa inteligência muitas vezes para explorar os outros, né, para fazer corrupção, para fazer, enfim, toda essa situação, né, criar armas, criar drogas, criar coisas que não vão fazer bem às pessoas. Então, nós temos aí uma diferença. E Kardec, quando questionou os espíritos, não tinha esse pensamento e os espíritos vão alinhá-lo. Tá? Então, eles já começam dizendo que esses espíritos não são ainda bastante puros. Tá? Então, e continuam dizendo, né, que então e por isso cedem à influência de outros mais imperfeitos. Então, pode haver nessas situações de pessoas extremamente viciosas a influência de espíritos imperfeitos, né, no chamado fenômeno da obsessão que a gente vai estudar logo adiante. E o espírito progride em insensível marcha ascendente, ou seja, vamos evoluir sempre, né? A gente já viu isso, nós avançamos sempre em direção ao melhor, ao mais alto, né? A avançar dentro da escala espírita. No entanto, podemos ter períodos em que, pela nossa própria vontade, pela nossa ação, pelo pouco esforço, ou porque, né, temos ainda prazer em nos entregar aos vícios, ficamos estacionários. Então, o que os espíritos alinham no pensamento de Kardec agora? Ó, o espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E isso explica por que, então, nós encontramos homens muito inteligentes e que usam essa inteligência em atividades não virtuosas, né? Não honestas, que não produzem o bem na sociedade. É porque existe o desenvolvimento intelectual desses espíritos, mas não existe ainda o desenvolvimento do aspecto moral. Então, eles ainda vivenciam essa entrega aos seus próprios vícios. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele
de outros tantos espíritos diferentes entre si e cada um com uma aptidão especial? Essa pergunta já várias vezes surgiu ao longo desse texto, né, em diferentes estudos de outros capítulos, e a gente vai ver que sempre a espiritualidade vai dizer: não existem diferentes espíritos encarnados em um mesmo corpo, existe apenas um, tá? E esse espírito tem diferentes aptidões conforme o seu nível evolutivo. Mas vamos ver qual é a resposta do mundo espiritual. Refletindo, conhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Então não pode ser vários espíritos habitando um mesmo corpo, porque teriam diferentes vontades, uma apontando para um lado e outra para outro. Então a vontade única, né, e a vontade firme de progredir só se consegue com uma unidade de indivíduo. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa, fazem com relação à criatura humana o que fazem com relação a Deus, o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que a pessoa sensata com eles coexistentes apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, que era Deus. Então aí a gente grifou, né, essas frases em vermelho para lembrar, né, que aí os espíritos também já deram uma puxadinha de orelha, tá, ao responder esse questionamento que é recorrente, e nos dizendo, nos fazendo essas duas importantes lembranças, né? Que a gente precisa de uma vontade única, de uma vontade firme para avançar, e que também muitas vezes a gente se queixa de não compreender as coisas e nós mesmos somos os que criam as barreiras e as dificuldades. Tá? Então, como os espíritos nos dizem ali, que é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem a seu alcance explicações muito simples e naturais. Então, às vezes, a gente desenvolve esse mau hábito de complicar as coisas e os espíritos nos lembram, tá, que a gente precisa ver que existem situações, dificuldades que nós estamos criando. Então, vamos recapitular esse nosso vídeo, né? O que nós vimos? Que as diversas faculdades morais do homem, viciosas ou virtuosas, paixões, vontade, consciência, inteligência e sentimento, são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou, né, do espírito encarnado. O espírito necessita evoluir em ciência e moralidade, mas não realiza esse processo simultaneamente, né, podendo evoluir um pouco mais em uma, um pouco mais em outra, até conseguir atingir isso, dentro da sua evolução, atingir esse equilíbrio entre ciência e moral. A vontade única para progredir e não se complicar demais a vida. Essas foram as mensagens que nós encontramos nesse texto e nesse nosso vídeo. Então, fica a dica de você aprofundar um pouquinho mais a leitura, né, dentro desse tema que a gente referiu aqui, e aguardamos no próximo vídeo sobre as influências do organismo, ainda falando sobre o tema retorno do espírito à vida corporal. Até breve.